Buenas, então vamos lá. Inscreva-se, deixa um like se puder, se quiser, se gostar. Realmente ajuda, não é clichê, ajuda aí com os algoritmos do YouTube, né? Nosso grupo do Facebook, como eu sempre digo, eu não consigo responder todo mundo individualmente, então é de lá que eu trago as dúvidas para a gente discutir aqui no canal, tá? Nosso repositório de códigos, scapp.link/códigos, onde você vai fazer o download deste e de todos os outros nossos códigos. E o nosso grupo do Telegram, um experimento aí que a gente está fazendo para ver se a gente consegue conversar de forma mais dinâmica, mais ativa, mas da mesma forma não consigo acompanhar 24 horas ali, então inevitavelmente alguns assuntos eu acabo perdendo, né? Indicador Mago Médias e Mago MACD, algo que foi questionado lá no nosso grupo do Facebook, eu achei interessante a gente falar um pouquinho sobre isso, porque note que a gente tem as funções nativas Mago, MACD e Mago Médias, porém o problema, perceba que elas têm espaço no identificador entre as palavras Mago e Médias e Mago e MACD, e o problema é que a gente sabe que identificadores, seja de função, de variável, de constante, do que quer que seja, não pode conter espaço. Né, algo que a gente já levantou lá para a Nelógica, mas ainda não foi corrigido. Então, neste meio tempo, vamos criar o nosso próprio indicador para a gente ver como é que ele é feito. E aproveitar para falar uma característica interessante de como é o indicador nativo, porque o indicador em si é muito simples, são médias móveis, como o nome mesmo diz, né? Então não tem muito segredo. Então vamos adicionar aqui, ó, Mago Médias, tá? Mas é a forma que ele é construído que é interessante. Então se a gente olhar aqui nas propriedades, né, note que a gente tem 3 parâmetros, tá? VWAP, ajuste, que eu vou marcar não e não, porque eu não vou falar sobre esses neste vídeo específico, porque não faz nativamente parte dos indicadores aí do Mago Médias e do Mago MACD, tá? Eu vou deixar os vídeos aí onde o Igor explica um pouco sobre como é construído esses indicadores, tá? E a gente tem funções específicas para plotar ajuste e VWAP, que se houver interesse eu falo em vídeos separados. Hoje eu vou falar só sobre a médias Mago, então eu vou deixar aqui habilitado em sim, mas perceba que eu não consigo customizar a periodicidade dessas médias. Então perceba que as plotagens que estão sendo feitas aqui de 2 médias móveis, né, eu não posso escolher qual período usar. E como que isso é feito? Né? Então, como que define? O que define a periodicidade? É da média, né? É justamente a periodicidade do gráfico. Tá? E é isso que eu quero mostrar como fazer programaticamente, porque a periodicidade da média usada num gráfico de 15 minutos, por exemplo, como a gente está olhando agora, vai ser diferente da utilizada num gráfico, por exemplo, de 1D. Né? Então, como que isso é feito programaticamente? E é isso que eu quero aproveitar essa oportunidade para a gente discutir nesse vídeo. Então, note que a gente tem 3 blocos de código aqui que vão determinar a periodicidade do meu gráfico e, portanto, a periodicidade dessas médias. E a gente tem um 4º bloco aqui que a gente vai falar sobre ele. Então o que eu vou fazer? Eu vou adicionar o nosso indicador para a gente observar. E perceba que ele plota exatamente em cima, né? O que é um bom sinal, afinal a gente está querendo justamente reproduzir esse indicador do Mago Médias. Então é um bom sinal. Eu vou deixar os dois aqui plotados na tela, você pode observar e comparar, né, o resultado deles observando a barra de títulos aqui, né? Então note que os valores sendo plotados aqui são exatamente iguais, né? Então, como que ele faz isso programaticamente? Então vamos voltar aqui para o nosso código. Vou colocar aqui, ó. São algumas circunstâncias ou condições que ele vai buscar para determinar a periodicidade da média. Tá? Então, eu vou usar a função barType para identificar algumas dessas características. Então, quando eu pergunto se, né, eu estou num gráfico com barType 2, eu estou essencialmente perguntando se eu estou num gráfico configurado para o 1D, ou gráfico diário. Eu pergunto ou, né, portanto, estou num gráfico diário ou barType 3, que representa uma semana, ou barType 4, que representa um mês, gráfico mensal. Ou eu tenho um gráfico barType 1, que representa ID, eu vou colocar ID aqui, mas é para dizer intradiário,
e um Graphic Offset de 5, que significa dizer 5 minutos. E eu explico mais sobre a função Graphic Offset num vídeo específico sobre ela. Eu vou deixar o link aí no card, porque a gente fala só sobre a função Graphic Offset e a Graphic Interval, que são duas funções também interessantes para detectar configuração de gráfico, tá? Agora, recapitulando aqui, o que a gente está dizendo então, né, para o compilador? Olha, se eu estou num gráfico bar type 2, ou seja, num gráfico diário, ou num gráfico bar type 3 semanal, ou num gráfico bar type 4 mensal, ou estou num gráfico intradiário, mas que além de ser intradiário, portanto, é um gráfico com gráfico offset 5, ou seja, 5 minutos, então configure as minhas periodicidades aqui, P, para esses valores. A PR, que seria a minha P rápida, e a PL, que seria a minha P lenta. Período da média rápida, período da média lenta, para configurações específicas aqui de 1734, que, claro, não sou eu que defino, foi o Igor lá, né? Eu vou, como eu falei, deixar o vídeo dele aí, onde ele explica aí, né, as configurações de médias, tá? Eu só estou reproduzindo. Então, basicamente, o que eu estou dizendo é, este bloco de código verifica se eu estou num gráfico 1D, 1S, 1M ou 5 minutos. Tá? Sendo um desses, ele vai configurar minhas periodicidades dessa maneira aqui. Próxima configuração, eu pergunto, se o meu bar type for 1, ou seja, intradiário, e aí note que eu abro um grupo de parênteses aqui e fecho aqui, para dizer que se eu estou num gráfico interdiário e num gráfico de 15 minutos ou 60 minutos, né? Então, 15 minutos ou 60 minutos, configura a minha periodicidade dessa maneira. P rápida 27, P lenta 55. Então, note que primeiro eu pergunto se eu estou num gráfico interdiário. Se eu estou num gráfico interdiário, então eu preciso que né, uma dessas condições seja verdade. Ou que seja 15 ou que seja 60. E aí ele vai configurar desta forma aqui. Então, portanto, este bloco pergunta, né, gráficos de 15 minutos, ou cobre, né, gráficos de 15 minutos e 60 minutos. No meu próximo bloco, novamente, eu pergunto se eu estou num bar type 1, portanto, num gráfico intradiário, e, porém, tem que ser apenas 1 minuto. Né? Estou interessado apenas num minuto para configurar minhas médias agora nestas configurações, P rápido e P lenta, 21 e 42. Note que este bloco aqui é igual, né? Portanto, você poderia argumentar que, bom, eu nem precisaria ter este bloco específico aqui para 1 minuto, né? Eu poderia ter simplesmente senão, que ele, claro, estaria incluso aqui dentro, né? Se eu não especifico, né, usando esse bloco. E é verdade, porém, eu quis fazer especificamente porque é assim que o Igor descreve, né, as condições do indicador dele. Né? O que está acontecendo aqui é que, se caso eu esteja usando qualquer outra configuração que não seja nenhuma dessas, né, ele vai usar esta configuração aqui. Né? Então, por exemplo, aqui poderia ser 15 minutos, não, 30 minutos. 30 minutos ele vai usar essa configuração. E eu quis deixar justamente isso num código separado, né, num bloco separado, para que você, caso queira, né, fala assim, não, no 30 minutos eu não quero que ele faça isso, quero que ele faça outra coisa, você vem aqui e pode customizar. Tá? E aí a gente tem aqui o nosso cálculo de média rápida e média lenta, média exponencial, nenhum segredo, do período rápido e do período lento, que ele vai estabelecer através de um desses blocos de código, do preço de fechamento e plota esses valores. Tá? Então, basicamente, é isso que a gente está fazendo. Agora perceba, então, né, que a gente poderia usar esse tipo de algoritmo, esse tipo de lógica para outras coisas. Não precisa ser necessariamente para calcular um período de uma média. Pode ser para plotar um indicador específico. Então, no gráfico diário, eu quero plotar só esse indicador. Né? No gráfico intradiário, eu quero plotar este outro indicador e assim por diante. Tá? Então, perceba aí, né, por que eu quis te mostrar como fazer isso, porque você pode customizar muito mais aí os seus indicadores, né?
E a gente pode falar, então, vamos dar uma limpada aqui na tela, sobre o Mago MACD, né, que serve ou segue a mesma lógica. Então vamos colocar aqui o Mago MACD nativo e vamos colocar o nosso Mago MACD, perdão. Segue a mesma lógica, né, por trás da média, onde ele vai determinar as configurações do Mago MACD se baseando na configuração do gráfico, tá? E perceba só um comentário aqui, né, que deixa eu colocar aqui, ó, 60. Só um comentário para fazer aqui, né, que a coloração do Mago MACD nativo é ruim com esse tema, né, para a gente verificar. Eu só queria te mostrar, na verdade, para você ver que a gente está plotando o mesmo valor. Não se preocupe tanto com o que está sendo plotado aqui, né, porque é interessante, é só você ver que a gente está plotando de fato os mesmos valores, né, que é este aqui o nosso indicador, tá? Então fica aí só com uma referência mesmo, né? Mas perceba que a gente está fazendo a mesma lógica aqui, né? Tem o nosso primeiro bloco, segundo bloco, terceiro bloco. E aí eu vou falar fazer uma pequena observação para falar sobre este bloco específico aqui, né? Por que eu tenho esse teste aqui? E depois eu tenho as plotagens aqui das minhas linhas, né? Então perceba que as configurações são as mesmas, tá? A gente tem um D, um S, um M, 5 minutos, 15 minutos, 60 minutos, 1 minuto. E perceba que a diferença, então, claro, como a gente está falando de MACD, a gente precisa de um período rápido, um período lento e um período sinal. Tá? Então a gente tem aqui um terceiro valor sendo atribuído, né, que é o nosso PS aqui, porque quando a gente for fazer o cálculo do MACD, e aí é algo mais específico ao MACD, né, note que a gente tem o cálculo da nossa média rápida, média lenta, são duas médias exponenciais. Né? O MACD, a linha MACD nada mais é que a diferença entre essas duas médias, então note MR menos ML, né, a rápida menos a lenta, e a segunda plotagem é uma linha sinal, que nada mais é do que uma própria média exponencial de período PS, que a gente vai estabelecer aqui, né? Porém, da linha diff, né? Da linha que representa a diferença entre essas duas médias, tá? Isso é uma característica natural do MACD, é assim que o MACD é construído, né? Acho que a gente tem vídeos aí sobre o MACD especificamente, mas se tiverem dúvidas a gente pode fazer algo mais específico, né? E aí a gente plota a diferença e essa linha sinal, tá? E são essas duas linhas sendo plotadas. Agora, a diferença em relação ao outro código é que a gente falou que no MACD médias, né, se eu tenho numa periodicidade que não está atribuída nesses blocos, né? Então, por exemplo, o que a gente falou 30 minutos, vamos colocar aqui 30 minutos. Note que, né, a gente conversou no Mago Médias, ele continua funcionando com aquele último bloco do 1 minuto. Né? No MACD, isso não ocorre, ele plota 0. Tá? Ele não funciona para configurações que não sejam essas estabelecidas. Então, o que eu estou fazendo aqui neste bloco, essencialmente, é dizer, olha, se eu não atribuir nenhum valor à minha PR, tá? E poderia ser qualquer um desses, a PR, a PL ou a PS, porque não importa, basta que um seja diferente de 0, eu sei que ele encontrou uma periodicidade correta, né? Porque afinal, observe esse bloco de código, né? Se a gente está em alguma dessas configurações, 1D, 1S, 1M, 5 minutos, 15 minutos, 60 ou 1 minuto, ele vai atribuir valor para PR, para PL, para PS, né? Em todos esses blocos. Né? Se eu não estiver em nenhum deles, como não tem nenhum valor sendo atribuído, ele vai inicializar essas variáveis em 0. Né? Então, por isso que eu estou dizendo, olha, se for 0, aliás, né, se for diferente de 0, é porque ele atribui um valor, então faço os meus cálculos. Né? Daí eu calculo a média, calculo a diferença, calculo o sinal, e aí eu faço as plotagens. Se for 0, ou seja, se for igual a 0, ele vai dar falso e vai ignorar todos esses cálculos. Então, no momento de fazer a plotagem, o que ele vai fazer? Ele vai plotar diff sinal, só que como ele não fez esses cálculos aqui, ele vai plotar os valores que forem inicializados em 0. Então, por isso que ele plota 0 neste momento, porque eu estou num gráfico de 30 minutos. Né? Claro, se eu voltar agora para um gráfico aqui de 1 minuto, vamos colocar então, né, que faz parte ali do nosso
do nosso bloco de configuração, né? Que está o nosso último bloco aqui. Ele vai lá e plota o indicador. Tá? Então, como eu sempre digo, o modelo operacional, forma de operar, eu sempre deixo para quem criou, para quem... Né, por que eu vou ficar reinventando a roda aqui se o próprio Igor vai te ensinar como usar esses indicadores? Agora, se você quiser criar aí um alerta, um backtest, um screening com modelos operacionais que o Igor explica, deixa aí nos comentários, né, um link, talvez para um vídeo dele, onde ele explica como fazer, e a gente vai e parametriza e codifica aqui para a gente fazer os nossos estudos, tá? Então é isso aí, espero que tenha ajudado. A gente se vê nos próximos vídeos.